Olá! Hoje iremos conversar um pouquinho sobre as proteínas e o papel que elas exercem no nosso organismo. Então, no osso, nós temos proteína com função estrutural, principalmente ali o colágeno, né? Então, a gente precisa de proteína para manter um osso numa estrutura adequada, além de outros nutrientes, né? Então, a proteína ela é fundamental para manter um osso adequado. E também encontramos a proteína no músculo, ali na forma, né, das proteínas actina e miosina, que são proteínas contráteis, ou seja, que participam da contração muscular, que nós contraímos o músculo em qualquer movimento que nós façamos no nosso corpo. É importante obtermos as proteínas pela nossa alimentação. É importante salientar que elas são formadas por unidades menores, que são os aminoácidos. E esses aminoácidos, eles estão presentes tanto em alimentos de origem animal, quanto em alimentos de origem vegetal. Os alimentos de origem animal, eles são considerados normalmente mais completos em termos de tipos de aminoácidos que os compõem. Nós temos ali as carnes, os queijos, o leite, iogurte, os ovos como principais representantes, então fontes importantes de proteína, contendo todos os aminoácidos que precisamos. Mas também encontramos esses aminoácidos em alimentos de origem vegetal. As principais fontes de proteínas, né, então de aminoácidos no reino vegetal, estão presentes ali nas leguminosas. A principal representante é a soja, mas também encontramos nos nossos feijões, na lentilha, no grão de bico, na ervilha. Com exceção da soja, que possui todos os aminoácidos essenciais, esses outros alimentos, eles carecem de algum ou outro aminoácido. Para que tenhamos uma proteína completa, por exemplo, no caso de vegetarianos, veganos ou por qualquer outro motivo, é importante que essas proteínas, essas leguminosas, elas sejam complementadas com outros alimentos que são cereais. O arroz, o trigo, a aveia são cereais e que contêm também aminoácidos que vão complementar a proteína das leguminosas, e aí nós temos também uma proteína completa. Então, para um típico prato brasileiro, né, o arroz com feijão, ele tem ali uma proteína completa. Isso vai depender um pouco da fase de vida em que nós nos encontramos ou estamos em alguma situação clínica de saúde específica. Pensando numa população saudável em geral, para adultos são necessários ali em torno de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso por dia. De 0,8 até 1 grama de proteína por quilo de peso por dia. Se eu pensar numa pessoa de 60 quilos, essa pessoa precisa ali mais ou menos de 50 gramas de proteína por dia. Já um idoso, a necessidade proteica ela é um pouco mais alta. Então ele precisa de em torno de 1,2 a 1,5 grama de proteína por quilo de peso. Ou seja, se eu pensar nesse mesmo indivíduo com 60 quilos, só que agora é um idoso, ele vai precisar em torno de 70 a 90 gramas de proteína diariamente. Atletas, gestantes também têm uma necessidade de proteína um pouco mais elevada. É importante lembrar que sim, os excessos eles podem ser prejudiciais. Uma parte dessa proteína vai ser excretada pelos rins. Então, um excesso poderia sim levar a uma sobrecarga renal. Logicamente, estamos falando de quantidades muito altas, então mais de 2,5 gramas de proteína por quilo de peso. Depende também de condições fisiológicas, de fatores de risco, né? Então, se já tem um histórico familiar de problemas renais, né? Então a gente tem que levar tudo isso em conta. Em algumas situações, poderá ser necessária a suplementação de proteína. Mas aí essa suplementação, ela idealmente deve ser acompanhada justamente para que não sejam ultrapassadas as quantidades diárias de proteína. Então, ali um acompanhamento médico e de um nutricionista. E é importante também
né, que o consumo de proteína ele seja fracionado ao longo, né, na nossa alimentação. Então, sim, seria importante que a gente colocasse alguma fonte de proteína em todas as nossas refeições, incluindo os nossos lanches. Então, assim, nós conseguimos obter as quantidades necessárias de proteína ao longo do dia, garantindo ali que todas as funções dessa macromolécula sejam realizadas adequadamente no nosso organismo.